Olá, sejam bem-vindos à ATPC da Diretoria de Ensino Região de Botucatu. Eu sou a Milene César, PCNP de Língua Portuguesa e estou representando a equipe do Núcleo Pedagógico. O tema da ATPC é a plataforma CAED com foco na análise do diagnóstico. E por que a escolha desse tema para a primeira ATPC? Porque a plataforma CAED nos dá subsídios para o planejamento de ações do Programa de Recuperação e Aprofundamento das Aprendizagens. E quais são os objetivos da nossa ATPC? Iremos analisar as funcionalidades e orientações pedagógicas da plataforma CAED, para então, possamos priorizar as habilidades essenciais e as habilidades do marco de desenvolvimento para o trabalho de recuperação e aprofundamento. Vamos retomar o que é a plataforma CAED, quais são essas funcionalidades e orientações pedagógicas. Vamos lá. Tem o nome Plataforma de Atividades e Avaliação Formativa do Estado de São Paulo e a sigla CAED. O que significa essa sigla? Temos aqui Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora. A CAED nós conhecemos também como Plataforma de Atividades e Avaliação Formativa de São Paulo ou Plataforma São Paulo e também CAED. Temos diversas nomenclaturas, mas todas são referentes aqui à CAED. Como nós podemos acessar a plataforma? Eu vou tratar aqui passo a passo, levando em consideração os professores iniciantes e também os outros professores dos diversos componentes curriculares que não tiveram a oportunidade de explorar essa plataforma. Lembrando que ela sofreu atualizações também, alguns aspectos diferentes. O acesso se dá pela sede, a Secretaria Escolar Digital. Aqui eu já acessei a sede. Esse é o layout, o designer da sede. Localizo o menu à esquerda. Venho aqui no menu pedagógico. Vou dar aqui um zoom para que possamos visualizar melhor. Eu clico neste menu, aqui no pedagógico, e localizo o menu Plataforma CAED. Clico no botão Plataforma CAED. Vai abrir uma tela, essa primeira tela. O professor que tem 2 cargos ou o profissional que é professor e também professor coordenador tem vários perfis. Então, se é o caso que você tem vários perfis, aqui é só selecionar o perfil e clicar em selecionar. Caso você tenha apenas um perfil de professor ou professor coordenador, basta clicar em selecionar ou entrar. Esse é o layout, o primeiro layout que nós iremos visualizar, e a plataforma CAED está organizada com os cards. Clicando em cada card, você terá algumas informações. Vou clicar aqui no primeiro, orientações pedagógicas, dar um zoom aqui para visualizar melhor. E dentro de orientações pedagógicas, nós temos outros cards com outras informações. Vou dar um zoom aqui para exemplificar no primeiro card, que é a avaliação e gestão do currículo. Quando nós observarmos que existe esse ícone aqui com o olho, temos que clicar bem em cima do olho para que o menu seja aberto. Então não adianta eu clicar aqui nos outros espaços, como o card anterior,
tenho que prestar atenção aqui neste olhinho para que eu possa acessar as informações. Cliquei e aqui estão as informações, né, referentes a esse card, que vai falar da importância da avaliação para a gestão do currículo. Vamos para o próximo, que é avaliação, currículo e planejamento. Clico então no ícone do olhinho e aqui nós temos informações sobre avaliação, currículo e planejamento como processo educativo articulados e interdependentes. Aqui também é só uma síntese das informações para vocês. Outro card, os instrumentos da avaliação diagnóstica. Clico também aqui no ícone do olho. E as informações são como foram elaborados os testes, como interpretar os resultados e planejar ações pedagógicas mais eficazes. Neste mesmo card, nós temos as matrizes de referência, tanto de língua portuguesa quanto de matemática. Vou clicar aqui, exemplificar a matriz de referência de língua portuguesa. Vocês terão acesso a todas as matrizes do ano série, tanto de língua portuguesa quanto de matemática. A matriz é referente à avaliação diagnóstica de entrada. Quais são as informações que temos nessa matriz? O campo de atuação, a prática de linguagem, o código da habilidade, a descrição da habilidade e o objeto de conhecimento, pois são habilidades aqui do currículo paulista, né? O currículo em ação. E essa matriz está organizada por blocos de habilidades. O primeiro bloco são habilidades principais ou habilidades essenciais, equivale às habilidades essenciais. O segundo bloco são das habilidades de integração, ou seja, são as habilidades referentes aos marcos de desenvolvimento, ou seja, as habilidades que são estruturantes, básicas, fundamentais para que os estudantes possam avançar nos seus estudos, né, no desenvolvimento de outras habilidades um pouco mais complexas. É bem interessante o estudo dessas habilidades do marco de desenvolvimento para que possamos planejar ações principalmente de recuperação. E nós iremos abordar mais profundamente sobre as habilidades dos marcos de desenvolvimento, tanto de língua portuguesa quanto de matemática. O próximo bloco são das habilidades de equalização ou habilidades complementares. Essas habilidades perpassam por todos os blocos. Temos habilidades complementares que estão lá nos marcos de desenvolvimento, habilidades complementares que estão entre o marco de desenvolvimento e habilidade essencial, até habilidades complementares mais complexas, para que possamos realizar essa equalização ou escala de proficiência. Então, esses são os blocos de habilidades. O próximo card, resultados e defasagens de aprendizagem. Clicando no ícone do olho, nós temos a síntese desse card, que é a avaliação como um instrumento fundamental para o acompanhamento das aprendizagens e para orientar a correção de possíveis defasagens. São essas informações e orientações neste card. O próximo, diagnóstico e planejamento, que irá falar, né, sobre o desenvolvimento das habilidades previstas no currículo, a necessidade de intervenções pedagógicas eficazes, tendo em vista os objetivos de aprendizagem propostos. São orientações pertinentes para que possamos criar e pensar no planejamento das ações. Mais abaixo, temos um conjunto de cards
Este é de língua portuguesa, que contém orientações pedagógicas, planos de aula, sequências de atividades atreladas à avaliação da aprendizagem em processo, dos diferentes níveis de ensino, tanto para os anos iniciais, para os anos finais e para o ensino médio. Esse CAD, por exemplo, é referente à avaliação da aprendizagem em processo do terceiro bimestre de 2021 do ensino médio. Também temos aqui nos CADs sobre os marcos de desenvolvimento e assim por diante. São todos referentes à língua portuguesa. Mais abaixo temos outro conjunto de CADs, esse de matemática, também atrelados às avaliações da aprendizagem em processos dos diferentes níveis de ensino, também aqui falando dos marcos de desenvolvimento. E o conjunto de CADs da área de ciências da natureza, também atrelados à avaliação da aprendizagem em processo em seus diferentes níveis, né? Ensino fundamental, aqui está dividido, por exemplo, ciências, biologia, física, química e assim por diante. Voltando para o CAD principal, né, para a nossa tela principal, vamos explorar o CAD de currículos e habilidades. Clicando nele, encontramos aqui sua página principal, que está dividido por abas. A primeira aba é a apresentação, vai falar como estão organizadas as habilidades, eu clico aqui nesse menu, e o que são os marcos de desenvolvimento, clico aqui também no menu. E aqui os marcos de desenvolvimento são referentes apenas à língua portuguesa e matemática. Clicando nas diferentes abas, eu tenho acesso às informações, habilidades dos anos iniciais, habilidades dos anos finais e habilidades do ensino médio. E marcos de desenvolvimento por habilidades. O terceiro CAD, Guia das Avaliações e Sequências Digitais. Temos apenas uma aba, clico em Guias Atuais. Abrirá esta página. Aqui nesses menus eu vou selecionar as informações. No primeiro menu eu seleciono a avaliação da aprendizagem, se primeiro, segundo ou terceiro bimestre. No segundo menu vou selecionar o ano série. No terceiro, o componente curricular, língua portuguesa ou matemática. E o perfil da escola, teremos um quarto menu para selecionar a avaliação, tipo de avaliação, né? Um código, número aqui. Então, se não aparecer as informações abaixo, é só mudando aqui o tipo de prova, né? Aquele código da prova, da avaliação da aprendizagem em processo. Vai aparecer, então, os blocos das habilidades. O primeiro bloco são os das habilidades essenciais. Então, nós temos o item, e aqui, quando aparece item, é a mesma coisa de questões. Temos a descrição da habilidade e a porcentagem de acertos. Clicando novamente no ícone do olho, teremos acesso ao item, à questão e à resolução e comentários da questão. O próximo bloco é referente ao marco de desenvolvimento, ou seja, as habilidades estruturantes, básicas que os estudantes necessitam para evoluírem, ampliarem seus conhecimentos. O próximo bloco do marco de desenvolvimento. Temos o item, que está relacionado à habilidade, temos a descrição da habilidade
e a porcentagem de acertos. Clicando no ícone do olho, teremos também o acesso à questão e a resolução comentada. E o próximo bloco são das habilidades complementares, as habilidades que perpassam por todos os blocos para que possamos equalizar, né, essas habilidades. Também aparece a questão ou item que está atrelada à habilidade com sua descrição e a porcentagem de acertos. Clicando no ícone do olho, também poderemos conferir a questão e sua resolução comentada. Então, essas são as informações no card de guia das avaliações e sequências digitais. Vamos agora explorar o card de resultados, que geralmente é o card mais visitado. Temos 3 abas: a aba avaliação, a aba sequências digitais de atividades e a aba avaliações de fluência leitora. Estamos aqui na aba avaliações, clico em resultados atuais. Seleciono no menu a avaliação da aprendizagem em processo, no próximo menu o ano série e no outro o componente curricular, língua portuguesa ou matemática. Temos a taxa de participação e uma comparação com a média da rede estadual de ensino e a média de itens respondidos. No caso aqui temos 25 de 26 itens. Também com a média da rede estadual de ensino. Possibilita essa comparação. No item desempenho, temos o percentual médio de acertos no teste. Também temos essa opção de média da rede estadual de ensino. Lembrando que esse desempenho que aparece na plataforma CAED refere-se à média de acertos. A média de acertos com uma visão quantitativa. E a distribuição dos estudantes por categoria de desempenho: muito baixo, baixo, médio e alto. Lembrando que é percentual de acertos dos itens das questões. Temos aqui o item dos estudantes com defasagem na aprendizagem, com a visão qualitativa. Temos as intervenções. Então, o número de estudantes que requerem atenção e o número de estudantes que requerem muita atenção. Como que eu sei quais são esses estudantes? Nós vamos afunilando, dando um zoom para chegar até a cada estudante. Então, aqui é de forma geral, da escola, no caso, daqui do perfil da diretoria de ensino. O próximo item nos dará informação do percentual de acertos por habilidade, com a habilidade descrita, e o percentual de acertos para cada uma das habilidades presentes na avaliação da aprendizagem em processo. Também nos dá a visão das turmas. No caso, nós selecionamos a avaliação da aprendizagem em processo da 6ª série. Este gráfico apresenta a visão geral das turmas. No caso, nós selecionamos o 6º ano. E aqui no exemplo, temos 3 turmas, a, B e a C. E nos dá as informações de cada turma. A participação, a média de itens respondidos, a porcentagem de acertos, o desempenho, se foi muito baixo, baixo, médio e alto, aqui é continuação. Aí a intervenção
de atenção, então números de estudantes que requerem atenção, número de estudantes que requerem muita atenção e as habilidades. Clicando na turma, vamos supor que eu cliquei na turma do 6º ano A. Ele vai dar as informações do nome do estudante, também o número de itens respondidos por estudantes, porcentagens de acerto e o tipo de intervenção, se requer atenção, muita atenção ou também aprofundamento, o número de itens acertados e as habilidades. Vou apresentar através dessa tabela, só para ficar mais didático, a interpretação e análise dos itens presentes nessas tabelas. Então, nós temos o nome dos estudantes, a coluna de acertos, a quantidade de acertos, o item desempenho, que também está atrelado à quantidade de acertos dos itens. Temos muito baixo, baixo, aí alto. Temos o item intervenção, e aí nós temos o aprofundamento, os estudantes que requerem atenção e os estudantes que requerem muita atenção. E as habilidades, como os números de itens que foram contemplados com aquela atividade. Quando nós temos, por exemplo, a barra 2, é porque contemplou 2 itens, 2 questões com a mesma habilidade. Vou dar um exemplo de como analisar de forma quantitativa e qualitativa. Por exemplo, Guimarães Rosa, ele acertou 11 questões, por isso o desempenho dele ficou baixo, porém o tipo de intervenção é o aprofundamento. Olha só, embora ele tenha o desempenho baixo de números de acertos, a intervenção é aprofundamento. O tipo de intervenção está atrelado às habilidades do bloco do marco de desenvolvimento. As avaliações da aprendizagem em processo apresentam, em média, 5 habilidades do marco de desenvolvimento. Se o estudante acertou de 2 a 3 itens que estão ali atrelados ao marco de desenvolvimento, então ele tem o tipo de intervenção aprofundamento. Se acertou de 1 a 2, ele tem o tipo de intervenção atenção, e se ele não acertou nenhuma dos marcos de desenvolvimento, os itens atrelados ao marco de desenvolvimento, ele fica na intervenção muita atenção. Por quê? As habilidades do marco de desenvolvimento são estruturantes e fundamentais. E se o estudante teve um número baixo de acertos dessas habilidades que são estruturantes, então ele requer aí atenção ou muita atenção. Essa a dinâmica para o diagnóstico dos tipos de intervenção. Percebemos a importância de analisar não só o desempenho ou a porcentagens de acertos, mas também quais são essas habilidades que os estudantes possuem mais dificuldades. Vou dar um outro exemplo. Cecília Meireles. Ela acertou 5 questões, o desempenho muito baixo e ela requer atenção. Por quê? Porque ela acertou um item atrelado ao bloco de habilidades do marco de desenvolvimento. Outro exemplo, Machado de Assis. Ele acertou 14 itens, tem o desempenho médio, mas ele requer muita atenção. Por quê? Ele acertou apenas um item que estava atrelado à habilidade do marco de desenvolvimento. Embora o desempenho dele tenha sido médio em números de acertos, mas
que Cecília Meirelles, por exemplo, que de desempenho está muito baixo, ele está na intervenção muita atenção e a Cecília está com atenção, por conta das habilidades do marco de desenvolvimento. Então, esse olhar quantitativo e qualitativo que é preciso ter para o planejamento das ações do programa de recuperação e aprofundamento. Vamos para o próximo CAD. Temos o monitoramento, que tem as abas sequências digitais de atividades, atividades diagnósticas e formativas, avaliação de fluência e desenvolvimento profissional. Na aba sequências digitais e atividades, clicamos em participação. É possível monitorar a quantidade de estudantes que realizaram as sequências digitais, quais são esses alunos que realizaram, o tempo que eles estão realizando essas avaliações ou sequências digitais. O CAD Programação das Avaliações e Sequências Digitais. Temos as abas Testes e Materiais, Avaliação de Fluência Leitora e Lançamentos e Correções. Na aba Testes e Materiais, no menu Cadernos, por exemplo, podemos realizar, fazer aqui o download dos cadernos. Basta selecionar qual avaliação da aprendizagem em processo, por exemplo, e clicar aqui para fazer o download, tanto os cadernos do aluno quanto do aplicador. O próximo CAD, desenvolvimento profissional. É possível realizar estes cursos que vão ter informações sobre avaliação, planejamento e análise dos dados desse diagnóstico. É bem interessante esses cursos. E o próximo CAD, consultas, avaliações e sequências digitais. Aqui eu posso consultar essas sequências digitais, basta eu clicar aqui e entrar. Então, essas são as informações presentes na plataforma CAED, para que possamos analisar e refletir sobre esses dados. Nesta TPC, nós pudemos explorar as funcionalidades e informações diagnósticas presentes na plataforma CAED, e na próxima TPC iremos aprofundar em estratégias, transposições didáticas que favorecem o desenvolvimento das habilidades que necessitam ser priorizadas. Então, vamos focar na priorização das habilidades com a visão quantitativa e também qualitativa. Aguardamos todos vocês para a próxima ATPC. Agradeço a escuta ativa de todos, fiquem bem e até a próxima!